5 coisas que Deus tira da sua vida antes de te entregar a bênção. Você já se perguntou por que certas pessoas saíram da sua vida exatamente quando você mais precisava delas? Já ficou sem entender por que aquele sonho tão desejado simplesmente não se realizou mesmo depois de tanta oração, jejum e entrega? Já teve a sensação de que tudo estava indo bem, até que, de repente, começou a perder o controle das coisas? Não é coincidência, não é acaso. Existe um mover invisível e profundamente intencional por trás das perdas que você tem enfrentado. E esse mover tem um nome: Deus, preparando o terreno para a promessa. O que muitos enxergam como fracasso, abandono ou castigo, o céu interpreta como poda divina. Porque antes de Deus te entregar a bênção, Ele precisa garantir que você esteja pronto para sustentá-la. E para isso, Ele começa tirando o que impede, o que atrasa, o que contamina, o que bloqueia. O que você chama de perda, Deus chama de libertação. O que você sente como dor, o Senhor usa como alinhamento. O que você chora por ter ido embora, o Espírito Santo pode estar celebrando, porque sabe que se aquilo permanecesse, você não suportaria o peso do que está por vir. Deus não trabalha com improviso. Ele nunca entrega uma promessa para quem ainda está preso em realidades que contradizem o propósito. Por isso, antes de abrir a porta que você tanto pede, Ele fecha as que você ainda insiste em manter abertas. Antes de levantar a sua cabeça, Ele remove os fardos que você carrega por orgulho, por medo, por carência ou por apego emocional. Antes de te exaltar, Ele te esvazia. Porque ninguém pode ser cheio de Deus enquanto estiver cheio de si mesmo. A Bíblia está repleta de histórias que revelam esse padrão. José precisou ser arrancado da casa do pai e vendido como escravo antes de se tornar governador. Davi teve que enfrentar o anonimato e a perseguição antes de ser ungido rei. Elias foi levado para o deserto antes de ouvir o sussurro suave. E Jesus, o próprio Filho de Deus, foi conduzido pelo Espírito ao deserto antes de iniciar o seu ministério. Todos eles perderam algo. Todos eles foram separados de alguém. Todos eles viveram uma retirada antes da revelação. Mas o que mais assusta não é o que Deus tira, é a maneira como Ele tira. Porque Ele não nos consulta, Ele não nos pede permissão. Ele simplesmente começa a arrancar tudo o que não combina com o novo tempo. E se você estiver distraído espiritualmente, pode interpretar isso como injustiça, como ataque do inimigo, ou até como falta de amor. Mas a verdade é que quanto mais perto da promessa, mais dolorosa será a purificação. Porque quanto maior a bênção, maior a responsabilidade. E quanto mais pesada for a unção, mais profunda precisa ser a raiz. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Um tempo em que tudo parece estar desmoronando. Relacionamentos sendo quebrados, caminhos sendo bloqueados, portas se fechando, vozes se calando, emoções sendo confrontadas. Você olha para os lados e não vê mais os rostos familiares. Sente-se abandonado, incompreendido, talvez até traído. Mas e se essa solidão for a forma que Deus encontrou para te fazer depender apenas dele? E se essas perdas forem, na verdade, livramentos? E se Deus estiver te livrando de pessoas e situações que impediriam a sua vitória? Este conteúdo não é uma explicação superficial para as suas dores. É uma revelação profunda sobre os 5 elementos que Deus remove antes de te entregar aquilo que você tem pedido em oração. Vamos mergulhar nas Escrituras. Vamos identificar o padrão. Vamos decifrar o processo. E, principalmente, vamos aprender a confiar quando tudo parecer sem sentido, porque se Deus está tirando, é porque Ele já escreveu o que vai colocar no lugar. Mas atenção, essa mensagem não é para os apegados, nem para os que têm medo de mudar. É para aqueles que estão dispostos a abrir mão de tudo, até do que parece bom, para viver o melhor de Deus. É para quem já entendeu que a vontade de Deus nunca nos rouba. Ela nos liberta. Prepare o seu coração. Talvez você chore. Talvez reviva feridas antigas. Mas ao final você vai entender que a mão que tirou é a mesma que vai entregar.
E o que está vindo depois dessa poda será muito maior do que tudo que foi arrancado. Quando a retirada de Deus parece rejeição, mas é redirecionamento. Tem vezes que parece que Deus está tirando tudo de nós. O que sustentava, some. O que confortava, se quebra. Pessoas vão embora, portas se fecham, sonhos desmoronam. E tudo em volta grita rejeição. Tudo diz que fomos esquecidos. Mas e se não for? E se for Deus em silêncio nos livrando de armadilhas que a gente ainda nem enxergou? E se for o céu redirecionando nossa rota enquanto a gente ainda insiste em caminhos que só nos levariam para mais longe da promessa? A maioria das pessoas interpreta a ausência de certas coisas como um castigo divino. Mas no reino de Deus, a ausência também pode ser livramento. Paulo entendeu isso. Quando foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, não foi porque Deus havia rejeitado seu ministério, mas porque havia um novo território preparado, a Macedônia. E foi ali, nesse redirecionamento, que ele conheceu Lídia, expulsou demônios, foi preso injustamente e, mesmo assim, viu a glória de Deus sacudir a prisão de Filipos. Atos 16. Se Deus não tivesse dito não, Paulo nunca teria vivido aquele sim. Essa é a diferença entre quem entende a mão que tira e quem só olha a dor do momento. Quando Deus retira algo da nossa vida, Ele não está nos punindo, Ele está nos posicionando. O que para você é perda, para Ele é preparação. E às vezes, a única forma de nos tirar do lugar errado é nos fazer perder o que nos mantém ali. Muita gente ora por bênção, mas quer continuar nos mesmos vínculos, com as mesmas distrações, nos mesmos hábitos, no mesmo sistema de autodependência. Só que a promessa não cabe em qualquer terreno. E Deus ama tanto você que não vai permitir que a bênção chegue num lugar onde ela será desperdiçada. É por isso que Ele tira. E quando tira, geralmente parece rejeição. Mas no espírito, é reposicionamento. Lembra de Elias? Depois de enfrentar os profetas de Baal e ver o fogo cair do céu, ele fugiu para o deserto. Cansado, abatido, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu a morte. Deus, no entanto, não o rejeitou. Enviou um anjo, alimentou, deu descanso, e depois em Horebe, falou com ele de uma forma que Elias nunca tinha experimentado, não no vento, nem no fogo, nem no terremoto, mas num sussurro suave. 1 Reis 19. Deus estava tirando Elias do palco para levá-lo ao secreto. Estava removendo o ruído externo para falar ao coração. Estava realinhando seu ministério, fortalecendo seu espírito, preparando-o para ungir novos líderes e continuar sua missão com nova direção. Não era rejeição, era redirecionamento. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, achando que Deus te rejeitou porque tirou aquela pessoa, porque fechou aquela porta, porque fez tudo desandar. Mas Ele está apenas te afastando do que te distraía daquilo que Ele quer construir. E antes da bênção, vem a poda. Antes da glória, vem o deserto. Antes da promessa, vem a preparação. Não confunda a dor da retirada com a ausência de Deus. Ele não se ausenta quando te poda. Pelo contrário, é nesse momento que Ele está mais perto. Ele é o agricultor que tira os galhos que não produzem, não para castigar a videira, mas para fazê-la frutificar ainda mais. Jesus disse isso. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. João 15:2. Você orou por mais. Você pediu direção. Você clamou por propósito. Então, Deus começou a tirar. Porque antes de te dar o novo, Ele precisa esvaziar o velho. Antes de fazer jorrar água viva, Ele precisa quebrar os reservatórios sujos que você construiu. Antes de abrir a porta certa, Ele precisa trancar aquelas que você insiste em empurrar. A pergunta não é se Deus está tirando, é se você está entendendo o porquê. A poda dói, mas produz. O silêncio incomoda, mas ensina. A ausência de respostas pode ferir, mas prepara o terreno para algo infinitamente melhor do que você planejou. Você não foi rejeitado, foi separado. Não tente segurar o que Deus já soltou.
Não insista em manter o que o céu já encerrou. Há bênçãos que só chegam quando você aceita perder. Há portas que só se abrem quando você para de forçar. Há direções que só se tornam claras quando você para de lutar com Deus para continuar onde Ele já não está mais. Você pediu para viver a vontade de Deus. Agora está vivendo. Só que ela começa tirando antes de entregar, quebrando antes de reconstruir, silenciando antes de falar. Mas quando você entende esse processo, o que parecia fim vira início. E o que parecia rejeição se revela como o maior ato de amor divino. Não te deixar no lugar errado, nem por mais um segundo. Essa é a graça de um Deus que tira não para diminuir, mas para ampliar. Que silencia não para te frustrar, mas para te alinhar. Que poda não para matar, mas para preparar. O céu está te redirecionando. E o que hoje te fere, amanhã vai te posicionar. Deus tira a pessoa certa para revelar o propósito certo. Você orou pedindo direção, clamou por transformação, suplicou por uma nova estação, mas não imaginava que, como resposta, Deus tiraria justamente aquela pessoa, a que você mais contava, a que estava ao seu lado nos piores dias, aquela que parecia ser parte do plano. Quando ela foi embora, não foi só a ausência física que pesou, foi o vazio emocional, a quebra da expectativa, a sensação de abandono. E no fundo da alma, uma pergunta silenciosa. Por quê? Deus não retira pessoas por acaso. Ele não quebra alianças saudáveis, não divide laços santificados, não destrói relacionamentos que Ele mesmo plantou. Mas Ele remove sim. Remove vínculos tóxicos, laços baseados em conveniência, alianças que bloqueiam o seu mover. Remove o que atrasa, o que prende, o que corrompe a visão. E muitas vezes, essa retirada é dolorosa porque apegos emocionais tentam gritar mais alto que discernimentos espirituais. Ló caminhava com Abraão, mas não fazia parte da promessa. Era parente, próximo, familiar, mas não era parte do plano que Deus havia desenhado. Enquanto estavam juntos, a terra parecia insuficiente, o conflito crescia, a direção era turva. Só depois que Ló se afastou, é que Deus falou com Abraão de forma clara e poderosa, dizendo: ergue os olhos e olha desde onde estás. Toda essa terra que vês, eu te darei. Gênesis 13, 14 e 15. O que Deus queria liberar só seria possível com Abraão sozinho, porque algumas promessas são tão santas que não podem ser compartilhadas com quem não carrega a mesma fé, visão e aliança com o céu. Você pode estar chorando hoje pela saída de alguém, mas o céu está celebrando o início de uma revelação. Aquilo que você não conseguia ver antes vai começar a se tornar claro. As distrações cessaram, os ruídos diminuíram, e agora Deus pode falar de um jeito que você não ouvia enquanto dividia o caminho com quem não tinha o mesmo propósito. Jesus também viveu isso. Ele tinha multidões ao seu redor, tinha discípulos, mas em alguns momentos o Espírito o levava para o deserto, para o monte, para o lugar secreto. E na cruz, até os amigos o abandonaram. Mas ali na dor, na solidão, sem ninguém para segurar sua mão, foi onde a maior revelação da história se concretizou. A salvação da humanidade não aconteceu no meio de aplausos, mas no silêncio de uma aparente derrota. Talvez você esteja achando que perdeu alguém, mas na verdade está ganhando clareza, porque tem pessoas que nos distraem até mesmo quando têm boas intenções. Mas o propósito de Deus não pode ser dividido com quem só entende a lógica humana. E Ele tira, para te ensinar que a presença dEle é suficiente, que o vazio que essa pessoa deixou será preenchido por uma glória que você ainda não viu, mas que está vindo. Quando Samuel chorava por Saul, Deus interrompeu seu lamento e disse: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? 1 Samuel 16:1. Em outras palavras, pare de chorar por quem eu tirei. Levanta e vai ungir a Davi. O novo só começa quando você solta o velho. A promessa só avança quando você para de carregar quem já não tem parte nela. A dor da separação é real, mas ela também é um sinal. Sinal de que Deus está te refinando, que Ele está te afastando do que limita e aproximando do que liberta.
A ausência que hoje machuca será a porta pela qual o Espírito Santo vai te revelar uma força que você nunca soube que tinha, uma coragem que só nasce no silêncio, uma sabedoria que só brota na solidão. Você não perdeu, você foi livrado. Você não está só, está sendo alinhado. E a prova de que Deus está agindo não é o que você sente agora, mas o que será revelado depois. Confie no que Ele está tirando, porque Ele sabe exatamente o que está preparando. A pessoa saiu, mas o propósito ficou. O vínculo quebrou, mas a visão foi preservada. O coração doeu, mas o espírito amadureceu. E quando você menos esperar, vai entender que a retirada foi o começo da reconstrução. Que o adeus abriu espaço para o eis que faço nova todas as coisas. E que por mais que doa agora, vai valer cada lágrima quando a promessa se cumprir. Deus tira o conforto para que você dependa da presença. Tudo estava se encaixando. A rotina fluía. As contas estavam em dia. Os relacionamentos estavam estáveis. Havia até uma certa paz que parecia ser o sinal da bênção. Mas de repente o chão tremeu. Algo se rompeu. Uma enfermidade inesperada, uma crise no trabalho, uma mudança que abalou as estruturas. O que era confortável virou instável. O que parecia seguro se tornou incerto. E a pergunta não tardou. Deus, por que agora? Porque o conforto que não depende da presença de Deus se transforma, aos poucos, em uma armadilha silenciosa. Ele nos acomoda, nos adormece, nos distrai. E, sem perceber, começamos a viver mais pelo que temos do que por aquele que nos sustenta. Paulo experimentou isso. Ele tinha uma estabilidade como fariseu, uma vida respeitada, um caminho bem definido. Mas foi no momento em que caiu ao chão, cegado pela luz de Cristo, que ele descobriu o verdadeiro conforto, a presença viva e poderosa do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus conduziu Israel pelo deserto por 40 anos para ensiná-los a depender dele, e não do Egito. Eles estavam livres da escravidão, mas ainda presos à mentalidade do conforto de onde vieram. Tinham saudades das panelas cheias, mesmo que fossem de opressão. E é assim também conosco. Preferimos às vezes uma zona conhecida do que um caminho de fé onde cada passo depende de obediência. Mas é nesse desconforto que a presença se intensifica. Porque quando tudo está bem, somos tentados a nos apoiar nos próprios recursos. Mas quando falta o pão, o maná cai do céu. Quando falta água, a rocha se abre. Quando a noite chega, a coluna de fogo nos aquece. Deus permite o desconforto para nos ensinar que o verdadeiro descanso não está nas circunstâncias, mas na presença dele. Davi entendeu isso quando escreveu: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23, 4. Não era o fim do vale que dava paz. Era a certeza de que Deus caminhava com ele dentro dele. A presença de Deus não nos livra do desconforto, mas transforma o desconforto em lugar de intimidade, em lugar de revelação, em altar de adoração. O apóstolo Paulo, já em meio às cadeias e açoites, escreveu palavras que jamais poderiam sair de alguém focado no conforto humano. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11, 13. Ele não dizia isso de uma varanda com vista para o mar. Ele dizia de um cárcere escuro, cheio de dor, mas também cheio de glória. Porque quem tem a presença, tem tudo. Deus tira o conforto não para te punir, mas para te posicionar. Ele não quer te ver angustiado, mas quer te ver atento, sensível, dependente. Porque há níveis de unção, revelação e crescimento espiritual que só são acessados quando todas as outras bases ruem. Quando não há mais ninguém para correr, quando os recursos secam, quando o caminho é apenas Ele. E é nesse lugar onde o coração se quebra que a graça escorre. Você pode até sentir falta do que perdeu, do que foi tirado, do que não faz mais sentido. Mas se Deus permitiu, é porque Ele quer te ensinar a andar sobre as águas, a confiar sem mapa, a descansar mesmo em meio à tempestade. O que Ele vai fazer na sua vida nesse tempo de desconforto será tão profundo,
tão verdadeiro, tão eterno, que você vai olhar para trás e agradecer pelo dia em que a sua zona de conforto acabou. Porque foi ali que tudo realmente começou. Deus tira as pessoas erradas, para que você enxergue as intenções certas. Existem momentos na caminhada com Deus em que, sem aviso, algumas pessoas simplesmente desaparecem. Amizades que pareciam inabaláveis se desfazem. Alianças que pareciam eternas se rompem. Há até quem saia da sua vida de forma dura, injusta ou inexplicável. E o coração, que estava tão acostumado com a companhia, sofre, questiona, reage. Porque não entendemos por que Deus permite que pessoas que amamos saiam da nossa história. Mas há um princípio que poucos têm maturidade para aceitar. Antes de entregar a bênção, Deus limpa o ambiente. Foi exatamente isso que Paulo experimentou. Em sua trajetória ministerial, muitos o abandonaram. Ele escreve a Timóteo: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. 2 Timóteo 4:10. Outros o traíram, o feriram, o deixaram sozinho nos piores momentos. E ainda assim, Paulo permaneceu. Porque ele entendeu que a missão não depende da aprovação das pessoas, mas da direção de Deus. Quando as pessoas erradas saem, a voz de Deus fica mais clara e o propósito ganha mais força. Nem todo mundo que começa com você foi chamado para terminar com você. Nem todo mundo que te aplaude entende o peso do teu chamado. Nem toda presença é bênção. Algumas são distrações. Algumas alianças foram feitas em fases antigas e, se forem mantidas, podem comprometer o destino novo que Deus quer te entregar. É por isso que o Senhor, por amor, permite o afastamento. Às vezes dói, parece perda, mas no céu é livramento. José teve que ser separado dos irmãos para que o propósito se cumprisse. Moisés teve que sair do palácio para ouvir o chamado no deserto. Gideão teve que ver seus milhares reduzidos a 300, para que a glória fosse toda de Deus. E Jesus, até ele foi traído por Judas para que a cruz fosse acessada. Isso não é sobre rejeição, é sobre alinhamento. Deus tira quem não tem maturidade para caminhar com você na próxima estação e revela com isso quem realmente tem um coração alinhado com o dele. Quando as pessoas erradas saem, a presença certa entra. Quando os barulhos externos cessam, a voz de Deus se amplia. Há uma purificação nas relações que precede toda a elevação espiritual, porque Deus sabe que ambientes contaminados atrasam processos, e corações divididos não suportam unções completas. A dor de perder alguém que caminhava com você pode parecer o fim, mas é, na verdade, o começo de algo mais puro, mais forte, mais frutífero. Deus não subtrai para castigar. Ele limpa para preparar. Ele remove para preservar. E o que ele tira hoje é muitas vezes o que te impediria de receber amanhã. Por isso, não segure o que Deus já soltou. Não prenda o que o céu já liberou. Liberte-se da necessidade de agradar a todos. Foque em agradar a Deus. A bênção que está por vir precisa de um ambiente puro, de alianças verdadeiras, de intenções alinhadas, de corações firmes e, principalmente, de uma fé que sabe que, mesmo quando tudo parece perda, Deus está cuidando de cada detalhe. Ele vê além. Ele conhece as intenções. Ele sonda os corações. E ele sabe exatamente quem deve estar ao seu lado quando o tempo da promessa chegar. Então, se você tem chorado por alguém que se afastou, entregue ao Senhor. Se sentiu rejeitado, traído, abandonado, apresente isso a Deus. Ele está dizendo: eu estou cuidando da sua história. Não perca tempo olhando para quem saiu. Olhe para quem ficou. E mais ainda, olhe para mim, porque eu nunca deixei você. E estou preparando algo que vai valer a pena cada despedida que você enfrentou. Deus tira os caminhos fáceis para ensinar a obediência no processo. Nem tudo que parece simples é seguro. Nem todo atalho leva ao destino. Às vezes o que chamamos de facilidade é apenas uma distração camuflada, uma rota sedutora que promete rapidez, mas nos afasta do propósito de Deus. E é por isso que, quando Ele decide nos entregar uma bênção, Ele remove os caminhos fáceis. Ele fecha portas que pareciam perfeitas.
Ele bloqueia acessos que pareciam abençoados, não porque quer nos punir, mas porque quer nos ensinar a depender, a obedecer, a confiar no processo. Paulo tinha planos. Ele tinha uma rota traçada. Mas em Atos 16, algo acontece. O Espírito Santo o impede de ir para a Ásia. Depois, o impede novamente de ir para a Bitínia. Paulo tenta, insiste, se planeja, mas o céu diz não. E não uma vez, mas duas. Por quê? Porque Deus tinha um plano maior. Ele queria levá-lo à Macedônia. E naquele lugar, pessoas seriam salvas, vidas transformadas, prisões sacudidas, e uma igreja seria plantada. Mas para que isso acontecesse, os caminhos fáceis precisaram ser bloqueados. Esse é o tipo de direção que fere o orgulho humano, que humilha o nosso senso de controle, porque estamos acostumados a querer entender tudo antes de obedecer, a medir o sucesso pelo conforto, a avaliar a bênção pelo nível de facilidade. Mas Deus não se submete a essa lógica. Ele não está comprometido com a nossa conveniência. Ele está comprometido com o nosso crescimento, e por isso Ele remove tudo que nos faria desviar, mesmo que pareça promissor. Às vezes você está orando por uma porta aberta, mas o céu está trabalhando para fortalecer o seu coração para atravessar o deserto. Você quer rapidez, Deus quer profundidade. Você quer resultados, Deus quer raízes. Porque o que vem fácil, vai fácil. Mas o que é gerado em obediência se sustenta mesmo em meio às tempestades. Jesus também viveu isso. No deserto, o diabo ofereceu atalhos, pão sem processo, poder sem cruz, glória sem obediência. Mas Jesus recusou, porque ele sabia que todo atalho que evita o processo é um roubo da promessa. Ele veio para obedecer até o fim. E é por isso que, mesmo sendo o Filho de Deus, ele passou pelo caminho mais doloroso. Não havia atalho para a cruz. E é por isso que ela se tornou o maior sinal de redenção. Quando Deus tira os caminhos fáceis, Ele está te ensinando que o que sustenta uma promessa não é a velocidade, é a fidelidade. O que torna uma bênção verdadeira não é o quanto ela brilha no início, mas o quanto ela permanece com você no meio das lutas. A obediência é o trilho pelo qual a promessa corre. Sem ela, você pode até chegar em lugares altos, mas não vai permanecer neles. Então, se as coisas que você planejou não estão acontecendo, se tudo parece mais difícil do que você imaginava, não se desespere. Pode ser que o próprio Deus esteja fechando os caminhos que te fariam cair. Pode ser que Ele esteja te preservando de uma armadilha disfarçada de oportunidade. Pode ser que Ele esteja fortalecendo suas pernas para que, quando o tempo certo chegar, você caminhe sem vacilar. Lembre-se, Ele é o Deus do processo. E quem caminha com Ele aprende que obedecer é melhor do que entender, que confiar é melhor do que correr, que esperar é mais poderoso do que forçar. Porque o que vem do céu pode até demorar, mas quando chega, permanece, frutifica, transforma e glorifica a Deus. Deus remove os relacionamentos que atrapalham a sua voz. Há momentos em que a confusão interior que vivemos não é espiritual, não é emocional, não é física, é relacional. Vozes demais ao redor podem nos impedir de ouvir a única voz que realmente importa, a voz do Espírito Santo. E por isso, antes de nos entregar certas bênçãos, Deus faz algo que no início parece cruel, mas no final se revela como amor em sua forma mais pura. Ele remove pessoas da nossa vida. Nem todos que andam conosco foram enviados por Deus. Muitos foram permitidos, outros tolerados e alguns infiltrados. São amizades que abafam a fé, relacionamentos que roubam a paz, conexões que distraem o coração do que realmente importa. E quando Deus quer nos levar a um novo nível de intimidade com Ele, essas presenças começam a se tornar pesos. O que antes era companhia, vira obstáculo. O que parecia apoio, agora atrapalha. E o Senhor, em sua graça, começa a fazer separações. Foi assim com Abraão e Ló. Enquanto os dois caminhavam juntos, havia conflito, confusão, limitação. Mas quando Ló se afastou, algo aconteceu. A Bíblia diz que foi depois que Ló se separou dele, que Deus disse a Abraão:
Ergue agora os olhos e olha desde onde estás. Gênesis 13:14. Só depois da separação é que a visão foi ampliada. Só depois do afastamento é que a promessa foi confirmada. Deus esperou Abraão soltar o que não fazia mais parte da jornada, para então liberar a próxima instrução. Paulo também viveu isso. Em vários momentos ele se viu sozinho, abandonado por companheiros, rejeitado por irmãos, traído por aqueles em quem confiava. Em 2 Timóteo 4,16, ele diz: "Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram." E então ele completa: "Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças." Às vezes, é nesse aparente abandono que a verdadeira presença se revela. Porque enquanto as vozes humanas nos cercam, é difícil discernir a voz que vem do céu. Há relacionamentos que são como véu sobre os nossos olhos. Enquanto estão ali, bloqueiam o discernimento. Mas quando são retirados, tudo se torna mais claro. A paz volta, a oração flui, a fé se renova, o foco retorna. E não é porque a pessoa era má. Às vezes, ela apenas não cabia mais no novo que Deus está construindo. O problema não é sempre o caráter, é o propósito. E quando os caminhos se separam, dói. Mas logo entendemos que era necessário. Você pode estar passando exatamente por isso. Pessoas saindo da sua vida sem explicação, conexões se desfazendo, laços sendo cortados. E o seu coração, em meio à dor, pergunta: por quê? A resposta pode estar naquilo que o próprio Jesus viveu. Em alguns dos momentos mais profundos do seu ministério, ele se afastava das multidões. Subia sozinho aos montes, separava os 12, e até entre os 12 levava apenas 3. Intimidade exige separação, a revelação requer silêncio, a glória exige espaço. Não tema quando Deus começa a esvaziar a sala. Ele está preparando o ambiente para falar com você de maneira mais profunda. Está te libertando de vozes que te confundiam, está te posicionando para que nada atrapalhe o que Ele quer depositar em sua alma. E quando isso acontecer, você vai perceber que a ausência de alguns foi a presença dele se manifestando com mais intensidade. É verdade que dói perder alguém, mas dói mais continuar preso a quem nos impede de crescer. E Deus te ama demais para deixar isso acontecer. Por isso, confie no agir dele. Se ele está tirando, é porque vai colocar algo melhor. Se está afastando, é porque quer se aproximar. Se está silenciando vozes externas, é porque vai amplificar a dele dentro de você. Quando Deus fecha as portas que você mais quer entrar. Poucas coisas doem tanto quanto ver uma porta se fechar diante de algo que você orou, jejuou, acreditou e até se sacrificou. E pior ainda quando a porta parecia ser de Deus. Era a oportunidade ideal, a pessoa certa, o momento perfeito. Tudo parecia alinhado. Mas de repente, o não veio. A porta se fechou. O sonho não se realizou. O projeto foi interrompido. A resposta foi o silêncio. Você questiona, se pergunta onde errou, duvida até se entendeu a vontade de Deus, e a alma se angustia porque aquilo que mais fazia sentido foi tirado das suas mãos. Só que o que você não percebe agora é que o fechamento dessa porta não é o fim. É a preservação de algo maior. Deus fecha portas não porque quer nos frustrar, mas porque quer nos proteger, nos posicionar e nos alinhar com a vontade dele, que é infinitamente superior à nossa. Paulo sabia o que era isso. Ele queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. Atos 16, 6. Tentou ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Atos 16 e 7. 2 portas fechadas, 2 destinos negados. Mas por quê? Porque Deus tinha algo maior. Era preciso que ele fosse à Macedônia. E é ali que o Evangelho começaria a se expandir para o Ocidente. O plano de Paulo era bom, mas o de Deus era perfeito. E para que o plano perfeito acontecesse, as portas boas precisaram ser fechadas. Nós vemos apenas o agora. Deus vê o depois. Nós enxergamos o que parece favorável. Deus conhece o que é eterno. Ele sabe das armadilhas que não vemos,
dos atrasos que estão escondidos, dos enganos que estão disfarçados. Ele conhece os bastidores do que estamos tentando forçar. E em seu amor ele impede, recusa, não por maldade, mas por zelo. Ele é Pai. Quando Deus fecha uma porta, ele está dizendo: confie em mim, mesmo sem entender. Ele está nos ensinando que fé não é apenas acreditar quando tudo vai bem. É continuar andando quando nada faz sentido. É aceitar que nem sempre as portas abertas são sinais de bênção. E que muitas vezes a maior bênção é justamente o não de Deus. Quantas vezes lá na frente você olhou para trás e agradeceu porque algo que tanto queria não aconteceu? Quantas portas que hoje você glorifica por estarem trancadas? Quantos relacionamentos, empregos, mudanças, decisões que pareciam ideais, mas que hoje você vê que teriam sido destrutivos? O não de Deus é um escudo invisível, é um redirecionamento sagrado, é a graça disfarçada de frustração. O maior erro é tentar arrombar a porta que Deus fechou, é insistir onde Ele já retirou a presença, é continuar onde Ele não está mais. Quando isso acontece, perdemos tempo, drenamos energia e nos afastamos da rota. Mas quando obedecemos, mesmo sem explicações, somos guiados ao propósito. Jesus também viveu isso. No Getsêmani, ele pediu que o cálice passasse, mas o Pai não removeu. E naquela noite sombria, onde o céu parecia fechado, o maior propósito da história estava se cumprindo. A cruz era a porta que ninguém queria passar, mas que abriu o caminho da salvação para toda a humanidade. O não de Deus para o pedido de Jesus foi o sim para a redenção do mundo. Talvez você esteja diante de uma porta fechada agora. Talvez esteja em lágrimas, com o coração quebrado, sentindo que tudo foi em vão. Mas escute, o mesmo Deus que fecha é o Deus que guia. Ele não te deixou. Ele apenas mudou a direção. E o que Ele está preparando é muito maior do que aquilo que você está tentando resgatar. Se a porta se fechou, é porque o céu tem algo melhor. E se você continuar firme, vai perceber que o que parecia perda era na verdade livramento. Não tente forçar, não lamente eternamente. Olhe para cima, respire fundo e diga com fé: Senhor, se essa porta não é tua, eu não quero. Me mostra o caminho que me leva para mais perto de ti. Essa oração muda tudo, porque ela tira o foco do que você perdeu e coloca seu coração no centro da vontade do Pai. O silêncio que revela mais do que 1000 palavras. Quando Deus fica em silêncio para falar com a alma. Existem momentos em que o céu parece calado. Nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhuma direção. Você ora, você jejua, você clama, mas parece que Deus se retirou, como se não estivesse ouvindo, como se tivesse virado o rosto. É nesse tipo de silêncio que a alma grita mais alto. Não o grito da boca, mas o grito escondido nos pensamentos, nas dores, nos vazios que ninguém vê. E o coração começa a se perguntar: será que Ele me esqueceu? Mas o silêncio de Deus nunca é ausência. É preparação. É resposta em forma de maturidade. É um convite a sair da superfície e mergulhar no profundo. Porque só no profundo da alma, onde as distrações cessam, é que conseguimos ouvir aquilo que Deus está tentando nos ensinar sem palavras. O silêncio de Deus é muitas vezes a linguagem do céu para quem já aprendeu a obedecer, mesmo quando não entende. Paulo sabia o que era isso. Em muitas de suas prisões, não havia consolo visível. Não havia livramento imediato. Não havia vozes angelicais lhe dizendo o que fazer. Havia apenas o silêncio. Mas foi nesse silêncio que ele escreveu as cartas mais profundas. Foi nesse silêncio que ele discerniu as visões mais claras. Foi nesse silêncio que ele aprendeu a dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. O silêncio para Paulo não era a ausência de Deus. Era a presença de uma glória que não gritava, mas sussurrava verdades eternas no íntimo da alma. É preciso aprender a respeitar o silêncio do céu, porque muitas vezes Deus está mais presente no silêncio do que nos ruídos religiosos. Ele não precisa provar que está conosco. Ele é.
E saber disso é o que separa os maduros dos ansiosos, os adoradores dos carentes de sinais. A fé verdadeira não depende de estímulos visuais ou auditivos. A fé autêntica nasce no escuro, cresce no deserto, se fortalece quando tudo parece parado e floresce quando a alma aprende a descansar mesmo sem entender. O salmista Davi passou por isso e registrou: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Essa ordem divina não é apenas um convite à paz, mas uma convocação à confiança. É como se o céu dissesse: eu não estou em silêncio porque não me importo. Estou em silêncio porque estou agindo além do que você pode ver. Quando você aquieta o coração, você cria espaço para perceber a ação invisível de Deus. E então, o que era ausência se torna direção. O que era silêncio se transforma em sabedoria. Jesus também enfrentou esse silêncio. Na cruz, ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Mas ali, mesmo sem resposta audível, a redenção estava sendo selada. O céu estava em silêncio, mas a eternidade estava sendo alterada. A ausência aparente era, na verdade, o ápice do plano divino. O silêncio do Pai naquele momento não era abandono, era estratégia. Por isso, quando você sentir que Deus está em silêncio, não se desespere. Preste atenção. Ele está falando de outra forma. Talvez ele esteja mudando algo dentro de você. Talvez esteja afastando coisas que você ainda não percebe. Talvez esteja fortalecendo sua fé para algo que virá. Ou talvez esteja apenas te ensinando a amar mais a sua presença do que os seus milagres. É no silêncio que nascem as decisões mais profundas. É no silêncio que o orgulho morre. É no silêncio que a dependência cresce. É no silêncio que a fé é purificada. Deus não precisa gritar para transformar uma vida. Basta que você esteja disposto a ouvir com o coração. Porque no tempo certo, quando tudo estiver alinhado, Ele falará. E a voz que virá depois do silêncio terá o peso da eternidade. Não reclame, não se apresse, não se distraia. Se Deus está em silêncio, Ele está preparando algo. Espere com reverência. Ouça com o Espírito. Persevere com fé, porque aquele que espera em silêncio pelo Senhor nunca será envergonhado. E quando Ele falar, cada segundo de espera será justificado com glória, paz e direção que nenhum homem poderia dar. A voz do Espírito se torna clara quando o coração se torna simples. Em um mundo cheio de ruídos, opiniões, fórmulas e teorias, a simplicidade tornou-se uma virtude esquecida. Todos querem entender os mistérios, decifrar os segredos, ter as chaves para os céus, como se o Espírito Santo fosse um código a ser quebrado. Mas quanto mais complicamos a nossa busca, mais nos afastamos da essência da fé. A verdade é que o Espírito fala mais claramente quando a alma está desarmada, quando não há máscaras, nem performances, nem estratégias, apenas um coração sincero diante de Deus. Paulo descobriu isso em sua caminhada. Ele, que era fariseu entre os fariseus, doutor da lei, conhecedor profundo das Escrituras, teve que passar por uma desconstrução total para começar a ouvir com clareza a voz que vem do alto. Sua mente estava cheia de conhecimento, mas seu coração ainda precisava ser esvaziado da religiosidade que o impedia de perceber o sussurro de Deus. Foi no caminho de Damasco que tudo começou a mudar. Uma luz o cegou por fora, mas o abriu por dentro. E o homem que antes julgava com base em regras, agora seria guiado pela voz do Espírito que habita no mais íntimo do ser. Essa transformação não veio com uma aula, veio com um confronto, com um choque, com um chamado direto do céu. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Essa foi a primeira vez que ele ouviu o Espírito com clareza. E não foi uma palavra doce, foi uma palavra que quebrava. Porque a voz de Deus, quando é clara, muitas vezes não vem para agradar, mas para libertar. E só pode ser ouvida com nitidez por corações dispostos a serem moldados, corrigidos, guiados. A simplicidade de coração é como um solo fértil. Jesus disse: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
Mateus 5:8. Isso não se refere apenas à eternidade. Ver a Deus é perceber sua atuação mesmo aqui, em meio à dor, ao caos, à dúvida. E só os puros de coração conseguem ver, porque os olhos da alma foram lavados da arrogância, da teologia fria, da autossuficiência. Eles não precisam entender tudo, porque aprenderam a confiar. E quando há confiança, a voz de Deus deixa de ser uma teoria e se torna direção viva. Paulo, ao longo de suas cartas, deixou claro que a revelação espiritual não é para os altivos, mas para os humildes. Ele escreveu: "Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias." 1 Coríntios 1:27. Isso porque a sabedoria divina não entra onde a arrogância humana governa. A voz do Espírito não ecoa em corações fechados para o novo. Ela se manifesta na simplicidade de quem já se rendeu. Ouvir a voz do Espírito Santo não depende de técnicas, mas de rendição. Não exige um ambiente perfeito, mas um espírito quebrantado. Não precisa de palavras bonitas, mas de uma alma que diz: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." 1 Samuel 3:10. Quando o coração se torna simples, a comunhão se aprofunda. A ansiedade dá lugar à paz. A pressa dá lugar ao processo. E então, o que era confuso se esclarece. O que era distante se aproxima. O que era pesado se torna leve. Porque a voz do Espírito é suave, mas poderosa. Simples, mas transformadora. A vida moderna nos treinou para buscar complicações. Mas o Espírito Santo continua buscando os simples. Aqueles que entram no quarto, fecham a porta, dobram os joelhos e dizem: "Eu não sei tudo, mas sei que o Senhor está aqui. Fala comigo." É nesse lugar de humildade que os céus se abrem. É nesse tipo de coração que Deus confia os segredos mais profundos. Porque o que Ele busca não é perfeição, é entrega. Se você quer ouvir a voz do Espírito Santo com clareza, comece por simplificar o coração. Abra mão dos pesos, das perguntas sem respostas, da performance. Pare de tentar impressionar a Deus com orações longas e comece a falar com Ele como um filho fala com o pai. Você não precisa provar nada. Você só precisa estar presente. O Espírito já está falando. Só falta você silenciar por dentro e abrir espaço para ouvir. Quando o Espírito revela segredos no silêncio profundo, existe uma dimensão espiritual que não pode ser acessada com barulho. Não se entra nela com pressa. Não se escuta nada nela com distração. Essa dimensão só se abre quando o silêncio se torna profundo, o bastante para calar não apenas os ruídos de fora, mas também os ruídos internos. E é nesse lugar secreto, onde a alma se despe de tudo, que o Espírito Santo revela segredos que não estão nos livros, nem nos sermões, nem nas conferências. Estão escondidos em Deus, e Ele os entrega a corações que aprenderam a parar. Paulo foi um homem de visões, revelações, palavras proféticas. Mas não porque ele buscava essas experiências por si mesmas. Ele buscava a intimidade. E como resultado, o Espírito falava. Em Atos 22, ele descreve um dos momentos mais marcantes de sua vida espiritual, quando foi arrebatado em espírito e ouviu coisas inefáveis que não era lícito ao homem falar. Não era um espetáculo, era um segredo entre ele e o Pai. Revelações profundas não são para exibição, são para transformação. O silêncio profundo é incômodo para quem ainda está tentando controlar Deus, mas ele é um lugar de segurança para quem já se rendeu. O Espírito fala com clareza onde o ego já se calou, onde a carne já foi crucificada, onde a alma não está tentando provar nada para Deus, mas apenas descansar em sua presença. Paulo escrevia cartas poderosas porque antes de escrever, ele silenciava. Antes de falar com as igrejas, ele escutava os céus. Antes de se posicionar no mundo, ele se posicionava diante do trono. Muitos desejam ouvir a voz de Deus, mas poucos estão dispostos a esperar em silêncio. O salmista disse: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Salmos 46:10. E é nesse aquietar que as palavras divinas vêm. Não como uma tempestade, mas como uma brisa suave,
como com Elias em 1 Reis 19. Não com estardalhaço, mas com presença. Não com respostas prontas, mas com revelações que mudam o interior. Paulo foi treinado por Deus no secreto. Foram anos no deserto, longe dos aplausos, longe dos palcos, longe dos holofotes. Mas foi lá que ele recebeu a verdadeira autoridade espiritual. A autoridade de quem ouve antes de falar, de quem se cala antes de agir, de quem se rende antes de liderar. E essa autoridade não se compra, não se improvisa. Ela é forjada no silêncio profundo, onde o Espírito revela segredos que sustentam o homem nos dias maus. Hoje vivemos em uma geração que quer acesso rápido às promessas, mas não quer passar tempo na presença. Quer poder, mas não quer relacionamento. Quer direção, mas não suporta o silêncio onde essa direção é revelada. Mas o mesmo Deus que falou com Paulo ainda fala hoje. Ele ainda revela, ele ainda direciona, ele ainda chama para o secreto, mas só responde a quem realmente está disposto a ouvir. Se você deseja ouvir o Espírito Santo com clareza, comece por valorizar o silêncio. Não o silêncio que é vazio, mas aquele que é cheio da expectativa de que Deus vai se manifestar. Desligue o barulho das opiniões, das dúvidas, dos medos. Feche a porta do quarto e da alma. Fale menos. Escute mais. Leia menos com os olhos e mais com o Espírito. Porque a voz do Espírito não está no tumulto, ela está no profundo. E quem se dispõe a descer até lá, volta com segredos que mudam não apenas a própria vida, mas a vida de todos ao redor. Esse é o tempo de buscarmos o silêncio que revela, o silêncio que cura, o silêncio que unge, o silêncio que prepara, o silêncio onde a voz do Espírito não é mais uma entre muitas, mas é a única que importa. É esse tipo de silêncio que Paulo conhecia. E é esse tipo de silêncio que Deus ainda usa para transformar homens comuns em instrumentos eternos. A voz que quebra correntes invisíveis. Há prisões que não têm grades de ferro, mas oprimem com o peso de culpas antigas, de medos silenciosos, de pecados não confessados, de palavras que nunca foram ditas. São correntes invisíveis que mantêm corações cativos, mesmo dentro de templos, mesmo com a Bíblia nas mãos, mesmo com os olhos voltados para o céu. E é nesse cenário que a voz do Espírito Santo se torna mais do que uma direção. Ela se torna libertação, porque há vozes que acalmam, há vozes que confortam, mas há também a voz que quebra, que despedaça, que estilhaça o orgulho, o engano, a aparência, a máscara. Paulo conhecia essa voz, e foi exatamente essa voz que o tirou da prisão mais profunda, a de sua própria história. O mesmo homem que pregava com ousadia já havia vivido sob o peso de ter sido perseguidor. A memória do que fez aos cristãos, as lágrimas das famílias que destruiu, os olhos assustados de quem ele havia lançado às feras, tudo isso ainda poderia assombrar sua alma em noites silenciosas. Mas foi nessa escuridão interna que ele ouviu algo que nenhum homem poderia dizer, algo que nenhuma lógica poderia explicar. Já não és mais quem foste, agora és nova criatura. O passado não tem poder sobre quem foi lavado pelo sangue. Essa é a obra do Espírito. Ele não apenas orienta, ele arranca, ele desarma. Ele quebra correntes que mantêm os filhos de Deus amarrados a pecados que já foram perdoados, a traumas que já foram tratados, a culpas que o céu já esqueceu. Paulo viveu isso. E é por isso que ele escreveu com tanta convicção aos Gálatas que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não se tratava de uma liberdade teórica. Era pessoal. Era íntima. Era a voz do Espírito quebrando os grilhões que ainda tentavam prender sua alma ao passado que Deus já havia crucificado. E é aqui que esse mesmo Espírito nos encontra hoje. Porque muitos ainda estão aprisionados em cadeias que ninguém vê, cativos a um nome que os feriu, amarrados a uma lembrança que sangra, acorrentados ao medo de repetir erros antigos. Mas a voz que libertou Paulo ainda ecoa, ainda entra nas celas da alma, ainda quebra as estruturas da vergonha, ainda desfaz as fortalezas da acusação, ainda ilumina os recantos escuros onde a culpa tenta se esconder. Essa voz não grita, ela penetra. Ela não acusa,
Ela convence, ela não humilha, ela transforma. O Espírito não expõe para envergonhar, ele revela para curar. E quando ele fala, as correntes que nos mantinham estáticos começam a se soltar. As portas que pareciam trancadas começam a ranger. O peso que era constante começa a desaparecer. Não porque o passado mudou, mas porque a perspectiva espiritual foi restaurada. Paulo entendeu que a sua maior missão era viver como alguém plenamente perdoado. Não apenas perdoado por Deus, mas liberto do que os outros poderiam dizer, do que a sua mente poderia lembrar, do que o inimigo tentaria usar como acusação. Essa liberdade não veio de um raciocínio humano, veio de uma convicção gerada pela voz do Espírito. E é essa convicção que precisa nascer dentro de você, porque talvez você esteja preso a algo que Deus já soltou, carregando um fardo que Cristo já levou, escondendo uma dor que o Espírito já quer curar. Mas para isso, é preciso abrir espaço para essa voz, parar de se alimentar das mentiras do passado, parar de repetir para si mesmo as frases que o inimigo plantou, parar de permitir que as correntes invisíveis determinem seus passos. O Espírito Santo está falando, está sussurrando dentro da sua prisão, está dizendo que chegou a hora de sair, de levantar, de romper. Essa libertação não depende de força humana, ela depende de rendição. Paulo só foi verdadeiramente livre quando caiu cego no caminho de Damasco. Ali, prostrado, vulnerável, sem visão, sem direção, ele ouviu. E o que ouviu não foi acusação, foi convocação, foi transformação. A voz do Espírito entrou como um trovão, mas restaurou como um bálsamo. Fez tremer o orgulho, mas firmou os pés na missão. Se você ouvir hoje essa voz, não endureça seu coração, não fuja, não silencie, porque ela não veio para te envergonhar. Veio para te libertar, veio para declarar que há um novo nome escrito no céu, uma nova identidade sendo firmada, uma nova história sendo escrita a partir da prisão que se rompeu. E quando você se levantar dessa cela, não será apenas mais um liberto, será um libertador. Alguém que foi quebrado por dentro para carregar o som da liberdade para os que ainda estão acorrentados. A retirada de Deus nunca é em vão. Se você chegou até aqui, algo dentro de você está sendo chamado. Talvez seja o eco de uma perda que você ainda não compreendeu. Talvez seja uma ferida aberta pelo que Deus permitiu partir. Ou talvez seja uma sensação estranha de que tudo o que foi tirado de você estava, na verdade, impedindo você de chegar mais perto da vontade dele. O que quer que seja, essa jornada não termina em dor, ela termina em revelação. Deus não tira para punir, ele tira para preparar. Não remove por descuido, remove por zelo. Ele vê o que nós não vemos, conhece o que não percebemos e age mesmo quando achamos que ele está em silêncio. Cada retirada foi uma poda, cada poda foi uma promessa em forma de processo. E cada processo está te levando para um lugar onde a bênção não será apenas recebida, mas sustentada. Agora é com você. Você pode continuar se lamentando pelas perdas ou pode começar a louvá-las como livramentos. Pode ficar tentando reconstruir o que Deus já desfez, ou pode abrir o coração para o novo que Ele está prestes a derramar. Pode insistir nos mesmos caminhos, ou pode finalmente dizer: Senhor, eu aceito o teu caminho, mesmo quando ele passa pela renúncia. Se você está ouvindo essa mensagem com o coração quebrado, saiba que é exatamente assim que Deus começa a reconstrução. Ele não precisa de força, ele precisa de entrega. Ele não está esperando que você entenda tudo, ele está esperando que você confie. Porque quem confia obedece, e quem obedece experimenta o sobrenatural. Talvez seja a hora de você se levantar, de enxugar os olhos, de parar de correr atrás do que foi embora e começar a caminhar em direção ao que está chegando. Talvez seja a hora de você abrir a porta do secreto, dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu não compreendo tudo, mas eu te escolho. Mesmo sem entender, eu te escolho. Mesmo com dor, eu te escolho. Mesmo perdendo, eu continuo dizendo:
seja feita a tua vontade. Porque quando você escolhe a vontade de Deus, você se torna candidato a viver aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem sequer subiu ao coração humano. 1 Coríntios 2:9. O tempo da promessa está chegando, mas ela não virá para um coração apegado ao passado. Ela virá para aqueles que souberem reconhecer que a mão que tira também é a mão que entrega. Este é o momento de você se posicionar. Compartilhe esta palavra com quem precisa ouvir. Curta, inscreva-se, acione o sininho. Mas, acima de tudo, entregue seu coração por inteiro a Deus. Porque quando você se rende, o céu se move. E quando o céu se move, nenhuma perda será em vão. Tudo cooperará para algo infinitamente maior. Deus está tirando, porque Ele está prestes a entregar.